Pessoal, por fim, chegamos ao vídeo sobre a análise dos resultados. Essa é a parte mais quase que impossível de haver plágio, porque é a parte em que você vai efetivamente apresentar os seus dados, analisar eles, olhar para esses resultados, interpretá-los à luz da teoria que você descreveu no seu referencial teórico. Quer dizer, você vai resgatar lá na introdução e no seu referencial tudo aquilo que você disse que ia fazer para saber se você fez efetivamente, você cumpriu os objetivos, o objetivo geral, conseguiu entender, conseguiu compreender, conseguiu descrever. É nessa parte da análise dos resultados, ou análise dos dados, em que você efetivamente vai demonstrar ali. Se for uma pesquisa qualitativa, tipo, olha, você vai interpretar as falas dessas pessoas que você entrevistou, ou do questionário que você aplicou, vai apresentar os dados, as tabelas, os gráficos, vai ali apresentar as correlações que você observou no campo. Né? Você vai, por exemplo, eu quero uma pesquisa bibliográfica, né? Você vai fazer ali uma interpretação do que já foi publicado, né? Daquilo que os autores mais discutem sobre determinado tema, tá? Então, essa é a parte. Não vale simplesmente, lembrando que não vale simplesmente você descrever o dado, ó, o dado é esse. Não, você tem que resgatar a teoria. Pegar, por exemplo, eu quero saber sobre o impacto do modelo de gestão de pessoas sobre a motivação. Ok, você vai falar assim, as pessoas estão mais motivadas, estão menos motivadas, as pessoas disseram isso, disseram aquilo, acontece que as pessoas têm alta rotatividade, não estão desmotivadas, então é isso. Porém, o que diz na teoria? O que você no seu referencial teórico trouxe, que a literatura falou, que ajuda a interpretar, ou então que confirma, ou não, né? Ou então que fala assim, olha, não é bem assim, a teoria está dizendo uma coisa, mas aqui no campo eu observei outra. Então, é nessa sessão de análise dos resultados em que você vai ali interpretar os seus dados, tá? Se vai ser um dado primário ou secundário, não importa, mas é onde você vai efetivamente interpretar eles, né, à luz da teoria. Então, resgatando sempre aquilo que você colocou na sua introdução como objetivo geral e específicos, e aquilo que você colocou também no seu referencial teórico, né, a lente que você utilizou para interpretar aqueles dados ali. Ok? Então, onde você vai também explicar as limitações, né? Tipo, olha, eu coletei dados aqui nessa empresa de pequeno porte, né? Ou seja, podem ser dados que não são generalizáveis para outras empresas de outros ramos ou de portes maiores, tá? Ou então, um erro muito comum que os alunos cometem, assim, é simplesmente descrever o dado, esquece que escreveu lá no referencial teórico, né? Não resgata a teoria. Então, isso é um erro muito comum. Ou então, fala assim, olha, o dado, você tem que apresentar com muita clareza, de tipo assim, olha, o dado vem até aqui. Eu não consegui comprovar, ou então inferir causalidade ali, sabe? Eu não posso dizer que, por exemplo, por causa do treinamento, essas pessoas tiveram uma produtividade maior. Os dados não permitem fazer esse tipo de inferência. Né? Pode até ter alguma correlação, mas no causalidade não teve. Sabe? Então, esse é o momento em que você vai ter que apresentar ali a limitação do estudo, né? Onde você vai, deixa eu ver aqui, fazer você vai confrontar a literatura, né? De tipo, olha, o referencial teórico, os autores falam majoritariamente isso aqui, mas não foi bem isso que eu observei, tá? Então, essa é uma sessão de análise de resultados e você vai ali fazer toda a interpretação. E depois da análise, a gente tem o que a gente chama de conclusão, que é basicamente assim um encaixe com a sua introdução. Não é retomar, não é fazer uma nova análise de resultados, tá? Não, você tem que demonstrar para o leitor que você, olha, concluí essa pesquisa, respondi a pergunta, tá? E vou retomar ali as contribuições do meu estudo. O que é isso? A sua contribuição, ela pode ser teórica, de tipo, olha, tem um novo conceito aqui. Olha, um conceito de administrative burden, que é um conceito que eu utilizei muito na minha tese.
é uma carga administrativa que, na literatura brasileira, lida como burocracia. Mas burocracia é uma outra coisa. É um modelo, um tipo ideal de organização pública. Sabe? Então, assim, esse é um novo conceito. Ou então pode ser uma contribuição também empírica. Tipo, olha, a maioria dos estudos dentro dessa temática aqui conduzem os estudos dentro de universidades. Poucos estudos olham para, por exemplo, para outros tipos de organizações públicas, tipo uma agência reguladora, por exemplo. Tá? Então, a sua foi uma contribuição diferente. Tá? Pode ser uma outra natureza de contribuição onde você avança com seu estudo. Conseguiu avançar? Retome os seus objetivos na sua conclusão. Tá? Claro que não é um momento para você, por exemplo, reproduzir os seus achismos. Não, tá vendo? Falei que, sei lá, organizações públicas militarizadas, tipo polícia militar, o corpo de bombeiros, hierarquizadas, a hierarquia faz com que elas sejam mais produtivas. Mas calma aí. Seus dados dão suporte a esse tipo de afirmação? Em qual contexto? É você apresentar as limitações do seu estudo. Não, conduzir só em um batalhão. Tem vários outros batalhões pelo estado, por outros estados no Brasil inteiro. Será que eu posso fazer esse tipo de inferência? Qual é o limite da minha pesquisa? Isso você vai apresentar na conclusão. Sabe? Então, retoma o que a pesquisa, a contribuição, olha, me permitiu, os dados, a minha análise sugere que a flexibilidade no trabalho tem um impacto positivo na satisfação dos funcionários, segundo, corroborando, então afirmando as teorias de Maslow, de Herzberg, enfim, e aí você vai retomar lá, fazer esse contraponto entre teoria e prática, tá? Você vai reforçar as contribuições, apresentar as limitações, lembrando que não é uma limitação sua, porque eu tinha pouco dinheiro, só podia fazer aqui nessa organização. Não é isso. É uma limitação do seu método, por exemplo. Eu adotei uma abordagem qualitativa. Então, não é generalizável, mas eu dei profundidade a essa pergunta, a essa pesquisa. Então, isso é uma limitação do método. Tá? É onde você, na conclusão, você vai apresentar isso, a limitação do método, porque qualitativa está interessada na profundidade e não na abrangência da pesquisa. Então, esse é um limite dos meus achados. Pode ser que uma pessoa que conduz uma pesquisa quant tenha uma outra percepção, ou consiga manipular outras variáveis que não foram bem trabalhadas nessa minha abordagem quant, tá? Você pode também fazer ali na conclusão, você pode fazer sugestões de intervenções ou de pesquisas futuras. Assim, olha, como as empresas que eu escolhi são do ramo de tecnologia, pode ser que essa realidade não se aplique em outros ramos, sei lá, de gestão de recursos humanos, ou empresas de construção civil, sabe? E você vai demonstrar para o seu leitor que você está consciente dos limites do seu estudo e pode também sugerir outras pesquisas no futuro, falando, olha, eu adotei aqui uma abordagem qualitativa, mas talvez, ou então adotei uma abordagem quantitativa, talvez para o futuro, uma outra pesquisa de métodos mistos, que utiliza tanto abordagem quali quanto quant na mesma pesquisa, seja mais completa, ou ultrapasse, consiga superar esses limites, tá? É sempre bom reconhecer essas limitações, tá? Porque nenhum estudo é perfeito, nenhum estudo vai conseguir resolver a fome do mundo, ok? Bem, basicamente essa é a conclusão, ou algumas pessoas gostam de falar como considerações finais, tá? Que é a conclusão, basicamente, do seu TCC. Só lembrando que tem que ser coerente com a introdução e com o referencial teórico, com a sua revisão de literatura, né? Então, sempre bom você retomar lá na introdução, tem que ter esse encaixe aí entre a introdução e a conclusão, ok? Então, essa é um último vídeo bem rapidinho para a gente falar essas últimas etapas. Professora, quantas páginas tem que ter um TCC?
A gente geralmente não define quantas páginas tem que ter um TCC. Quantas você achar que deve ter, né? Claro que, por exemplo, de 5 páginas, 10 páginas, talvez seja insuficiente para, dependendo da complexidade do tema, né? Talvez seja insuficiente para você responder uma boa pergunta. Né? Ou então, aonde você está sendo superficial? O TCC é uma pesquisa acadêmica, você tem que dedicar algum esforço para isso, né? Olhe também, uma coisa que é muito útil, olhe nas bases institucionais da sua universidade, né? No caso da Unirio, a gente tem a base institucional de TCCs, teses, dissertações, né? Para você entender ali mais ou menos na administração quantas páginas ali tem uma média de cada uma, porque isso também ajuda, né? O que já foi feito e como que eu posso fazer o meu com base naquilo que já foi feito, que foi aprovado, né? Para eu também ser bem sucedido no meu estudo, na minha pesquisa, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Obrigada por assistirem esse haul de vídeos. Espero que eles sejam úteis para vocês. Claro que são vídeos bastante curtos, não substituem uma orientação. Cada pesquisa é uma pesquisa. Eu espero que ajude vocês aí nessa jornada. Tenho certeza que vai ajudar, tá? Qualquer dúvida, estou por aqui. E consultem sempre os seus orientadores para uma moto aqui passando na rua. Para não, porque afinal são eles que dão nota para os trabalhos de vocês, né? Que aprovam ou reprovam. Então, assim, é muito importante esse diálogo aberto, intenso com os seus orientadores para saber se vocês estão conduzindo a pesquisa ali dentro da área que vocês escolheram, dentro do tema que vocês escolheram, ok? Bom trabalho e até a próxima.